Carlos Eduardo. Sou mineiro. Uai, sou. Tô há 10 anos trabalhando com tecnologia, tá? Tô há 6 anos trabalhando como QA. Sou da TQI. Hashtag só vem, tem vaga, tá, galera? Então tem vaga, tá? Realizar testes demasiadamente repetitivos. Então, por que automatizar? Por que automatizar a aplicação? Por que, Sérgio? Ô, Carlos, por que automatizar? Por que automatizar, gente? Alguém sabe? Então, esses pontos a gente pode ter como certeza que, antes de tudo, a gente garantir a confiabilidade dos testes de regressão. A gente notou que fazer teste manual, muitas vezes, você tende ao erro, alguma coisa do tipo. Isso a gente constatou nos diversos times que trabalham. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação mínima, por mínima que ela seja, à medida que ela vai crescendo, esse teste ele vai se tornando repetitivo, e tende ao erro na parte da regressão. Quer dizer, você adiciona uma feature lá na frente, só que você não sabe, você não tem certeza se essa feature vai dar problema nas telas anteriores, no que já foi testado e validado. Então a gente notou que estava tendo muito esse tipo de problema com a nossa experiência com um aplicativo grande que a gente trabalha. Então, dessa forma, ele tem um resultado mais exato nas tarefas repetitivas. Como, por exemplo, imagine que você tem que fazer 100 cadastros de diversos campos de forma manual. Isso se torna cansativo para o QA. Isso a gente estava com essa vertente e a gente viu que isso estava tendo um custo de tempo muito alto. Isso não é muito legal. Então, tanto eu quanto o Carlos, a gente notou essa parte, essa deficiência, vamos dizer assim, e a gente focou nessa. Eu, como desenvolvedor, notei isso também, como desenvolvedor Android. Eu notei isso. E nessa parte a gente viu que, por exemplo, você cadastrar efetuar 100 cadastros manuais dessa forma, demanda muito tempo e a gente conseguiu automatizar, por exemplo, um cadastro, validando todas as regras, tudo bem. Mas, a seguir, a gente tem com isso também inclui também um outro ponto, que é a exatidão na certeza de cálculos envolvendo cálculos matemáticos. O que significa dizer isso? Por exemplo, no aplicativo, você tem um aplicativo de venda, uma coisa que a gente notou também, que é da nossa área também. Você tem um aplicativo que envolve cálculos, por exemplo, você tem juros compostos, juros simples, você tem juros mensais. Agora imagina trabalhar com valores diferenciados e ter que calcular de forma manual esses juros. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou bastante em cima lá. No caso, foi esses 3 pontos que a gente teve o conhecimento técnico de seguir e dar continuidade a isso
para a gente seguir com o fluxo e ganhando bastante tempo e um retorno bem mais rápido. E focando em outras coisas do que realmente interessa nesse caso. Como é que a gente começou a ver isso? Primeiro, antes de tudo, a gente pensou bastante nessa parte que o Carlos vai falar. Então, primeiramente a gente fez uma análise, né, Lauro, em toda base de teste manual que a gente tinha, e ver se era relevante mesmo a gente estar automatizando todos aqueles casos de teste, né? A gente tinha mais ou menos uns 600 casos de teste lá, que assim, a gente colocou no papel, a gente viu com o time, né? E a gente pensou em falar isso aqui para vocês também, né? O que seria um plano de testes manual? Tá, gente? Acho que muita gente conhece, a gente enumerou 3 pontos aqui. O principal documento de testes, né? Eu acho que assim, o plano de teste, antes mais nada de automatizar, né, Laura? A gente tem que ter uma base que a gente foca em cima do plano de teste manual, a gente não quer substituir. A ideia do automatizado não é substituir o manual, é apenas pegar esse teste que a gente consegue automatizar, consegue ter o resultado mais rápido para a gente estar disponibilizando recursos, né, no caso, né, Laura? E aqui, no caso, eu coloquei que ele é o principal documento de teste. Por quê? Porque um tester que vai fazer um teste que se torna assim, uma aplicação grande, de grande porte, e não tem um plano, acaba que vai ser um teste exploratório, né, Laura? Você não consegue cobrir todo, por exemplo, o teste que você fez na versão passada, você não sabe, se você não tiver o teste manual, você não consegue saber se você está cobrindo ele nessa versão. Ele é o alicerce do QA. Por que ele é o alicerce do QA? Justamente por isso, né? Porque a gente tem que validar e a gente tem que comprovar as alterações da versão antiga, que elas estão funcionando na nova versão. Então, assim, a gente teve uma preocupação bastante com isso lá na TQI, né, Laura? A gente criou um projeto de teste que a gente anda paralelo com o projeto de automação de teste, que anda paralelo com o projeto mesmo, que a gente toma conta. Tá? E coloquei o terceiro ponto também, que é o documento mais importante da automação. Por que ele é o documento mais importante da automação? É irrelevante a gente automatizar alguns casos que a gente, por exemplo, que a gente saiba que não vai, por exemplo, mês que vem eu não vou precisar mais automatizar esse teste. Por exemplo, no caso da gente lá tem como que fala? Como que fala, Laura? Olha, tem um ponto que a gente vai tocar muito aí, que é os pontos críticos de um sistema para ser automatizado. Nessa parte, como a gente tinha notado que tinha realizado muitos testes unitários, testes instrumentais, mas não tinham automatizado, nessa parte o ponto crítico você pode pensar bem assim, o que é um ponto crítico do sistema? Né? Será se é automatizar 100% dele? Será se é focar tudo nele? Então, na realidade, o ponto crítico, a gente pode imaginar bem assim, como ele falou, o que eu não vou precisar executar com frequência, porque a automação de teste, pelo menos no meu caso e do Carlos, a gente viu que é para amenizar aquelas tarefas repetitivas, sabe, que a gente é bem custosas e a gente ganha bastante tempo em relação a isso. Aí pensando nisso, a gente colocou um tópico também, que é a gente está criando a nossa suíte de teste, né? O que seria a suíte de teste? É uma coleção de casos de testes, né, destinados a testar um programa para verificar um determinado comportamento. A gente criou, hoje lá na TQI, a gente tem 2 suítes de testes, no caso, focal mesmo, né? E a intenção é a gente estar criando mais suítes de teste. Por quê? Um dos pontos é esse aqui, que eu coloquei também, que é o foco nas áreas críticas do negócio. A gente tem lá na TQI hoje, a gente consegue identificar qual é o calor do aplicativo, a gente consegue ver qual que é a funcionalidade do aplicativo que a gente está sendo mais usada no momento, né? Então, pensando nisso, a gente, junto com o time lá, a gente fizemos várias reuniões, tá? A gente, mesmo que a gente queira resolver sozinho, a gente não consegue. E sem falar também que QA já não tem tempo, né, gente? O projeto já começa com o QA com tempo zero, né, Laura? Trouxe um desenvolvedor para isso, ele sofreu um pouco, né, Laura? Sofreu um pouco, porque o tempo que a gente tinha lá não era hábil. Aí a gente pensou nesse focar nas áreas críticas do negócio. Por quê? Porque o nosso aplicativo está muito maduro, gente. Ele tem, tipo, assim,
600 casos de teste, para a gente estar automatizando tudo de uma vez, a gente resolveu ir por partes e focar realmente nas áreas críticas que a gente estava identificando lá no caso, né? E depois da criação da suíte de teste, a gente começou a gerenciar. Por que gerenciar? Porque a gente estava pegando muito erro bobo que estava vindo no desenvolvimento, que a gente podia ter pego isso antes, né? Aí aqui no caso, colocamos 2 tipos de testes também que a gente está usando muito lá na TQI, que é o teste fumaça. Esse teste fumaça, gente, vocês não têm noção da quantidade de erro que a gente conseguiu diminuir, né, Laura? O Laura está aqui, que é desenvolvedor, pode falar? Em relação a tempo de execução, o teste de fumaça, né, vocês devem conhecer também, que é a parte de que é quando é gerada a build, né? Isso. Aí, isso a gente realmente tem amenizado bastante. Dessa parte, a gente tem... a primeira coisa que a gente pensou é em ganho de tempo, para a gente conseguir um ganho de recurso adicional. Porque se você perde tempo, você pode ter perdido tempo que poderia estar focando em outras áreas. Foi o principal ponto que a gente resolveu analisar e chegar a fazer esse estudo mesmo, o ganho que a gente teve, e vim aqui compartilhar com vocês também. Então, qual que é a intenção do teste faça, no caso, lá no nosso projeto? Isso depende, tá, gente? Claro que vocês não vão seguir sempre esses passos, a gente vai sempre, vocês vão sempre estar conversando entre o time, né, Laura? E assim, qual que foi a intenção minha e do Lauro estar criando essa suíte de teste? O desenvolvedor, a gente sentou com os times, hoje nossa empresa é separada por times, né? A Raila está aqui também, não deixa a gente mentir, né, Raila? E é separada por times. Então, assim, a aplicação é gigantesca. Então, para a gente criar uma suíte de teste que demore, por exemplo, 6 horas para um desenvolvedor estar executando isso em tempo de teste, o desenvolvedor vai olhar para mim e falar assim, não, meu amigo, eu estou custando a desenvolver aqui, você quer que eu vou rodar um teste 6 horas? Não é, Laura? Foi isso que você falou para mim, não foi? Aí foi pensando nisso que a gente fez uma suíte de teste ela menor. Foi focado mais nas áreas críticas do nosso time, né? Isso não quer dizer que a gente não está validando coisas do outro time, tá, gente? A gente valida sim, mas a gente pega sim o foco principal do nosso time. E a gente pensou também no teste de regressão. Agora o teste de regressão sim é um teste mais massivo. É um teste onde que a gente vai rodar assim, vai ver abranger todas as áreas do sistema, da aplicação. E assim, foi um ganho também, né, Lauro? O teste de regressão que a gente pôde analisar melhor, na realidade, a gente perdia bastante, como a gente falou, a gente perdia bastante tempo. A gente analisou essa parte e a gente eventualmente perdia recursos que poderia ser alocado em outras áreas. Então, a gente pode perguntar bem assim, poxa, mas o teste de regressão poderia ser feito de forma manual? Poderia, sempre. Mas se a gente pode ganhar um tempo para fazer esse teste e validar o que já foi validado e a nova feature, por que não seguir com o teste automatizado? Por que não automatizar, né? Então, dessa forma, a gente obtém uma resposta mais rápida. O que acontece dessa forma? O benefício de focar no que realmente importa. Nessa parte de focar o que realmente importa, a gente pode pensar bem assim, eu só tenho uma equipe de QAs que não consegue desenvolver teste automatizado, mas como eu falei no início também, depende muito do investimento que a empresa ou vocês também tendem a ser feito. Nesse caso, houve capacitação e tudo mais, né, e a gente pôde efetivar e dar continuidade nisso. A gente teve um ganho de tempo significativo, a gente teve uma melhoria, uma confiabilidade melhor nas nossas entregas, porque, assim, eu como desenvolvedor, vocês como QAs e arquitetos, todo o time, na realidade, é muito melhor a gente entregar um aplicativo, uma aplicação que é realmente funcional e que não tenha problema e seja entregue de forma rápida, entendeu? Por isso que a gente focou nessas áreas que realmente importa. Mas sobre o que focar, né? Sobre em que área, quais são essas áreas que focam? O que focar? Então, nessa parte, antes de tudo, vou começar por aqui, que o teste automatizado ele não vai substituir o teste manual. Por quê?
acho que a gente notou lá que o teste exploratório em si, ele continua sendo muito eficiente em relação a pegar caminhos que o teste automatizado caminhos alternativos. Nesse caso, a gente notou que o teste manual, o exploratório em si, tudo bem que ele demanda de tempo, mas à medida que, vamos supor naquele caso do cadastro, que eu colocasse que um espaço em branco desse algum tipo de problema e um eventual teste manual pudesse pegar isso como problema, poderia ser adicionado futuramente na execução do teste manual, do teste automatizado. Falando de uma experiência minha mesmo, que eu tive como desenvolvedor há uns 7 ou 8 anos atrás, eles mandavam a build e durante a aplicação, uma aplicação de cadastro dava um problema. Sempre dava o mesmo problema. O que aconteceu? Como eles notaram que sempre dava o mesmo problema, automatizaram esse teste. Então, nessa parte da automação, da build, da aplicação que era nativa na época, eles ganharam um ganho de tempo significativo. Por quê? Porque já verificava se aquele hardware era compatível com aquela aplicação. Não sei, por exemplo, quantos de vocês têm Android? Aqui tem bastante gente que usa o sistema operacional do robozinho. E iOS também tem bastante gente. Pois agora imagine que a customização dos teclados de cada sistema operacional, o layout de cada teclado, imagina fazer essa parte de fazer o teste manual, né? A gente tem um ganho significativo com isso. Também um outro ponto que a gente notou na nossa experiência que a gente teve é que o teste automatizado também é um projeto. Ele tem que ser encarado dessa forma. Versionado, tem que ser trabalhado em cima. E à medida que a gente notou que à medida que a aplicação crescia, o teste automatizado também deveria crescer, deveria estar implementado. Então, você simplesmente não pode pensar da maneira, não, vou automatizar o teste, deixar automatizado, e sempre vai ter uma confiabilidade de 100%. Você, por exemplo, vou transcrever todos os testes manuais para um teste automatizado também, e deixar lá, esquecer. Não é dessa forma. Uma coisa que a gente viu é que, tanto que ele é um projeto que envolve arquitetos, envolve desenvolvedores, envolve os próprios QAs também, que tem um alinhamento do acordo entre o time. Existe esse elemento. A gente também notou que a gente precisou fazer esse tipo de coisa para agilizar e melhorar a qualidade da nossa entrega. E isso melhorou bastante, de tal forma que existiu o Carlos também, né, que está aqui presente, ele participou das reuniões. Existiu essa parte de definição, existiu todo como se fosse realmente um projeto. E como é que seria esse acordo? O que leva a essa parte do acordo? Alinhar a expectativa e garantir a colaboração de todos os envolvidos. Quem seriam os envolvidos? Quem seriam esses envolvidos? Seriam os QAs, os desenvolvedores que também analisavam também os casos de teste, os próprios arquitetos também, analista de requisito também, que alinhava se estava válido o teste automatizado. Quer dizer, envolve toda uma gama do time que trabalhou em cima da aplicação. Nessa parte, a gente teve um ganho significativo também em relação a entregas que, por exemplo, a gente poderia ter feito uma melhoria, enquanto não, a gente estaria fazendo uma correção. Isso aí é uma coisa que a gente teve um ganho de resultado muito bom. Nessa parte, a gente pensa bem assim, uma boa estratégia de automação de testes que possa garantir a qualidade de software mais rápido, o coloca um passo à frente dos seus concorrentes. É como a gente falou, né? A parte do tempo é muito boa, quer dizer, ao meu ver, pelo menos, eu já trabalhei com startup, eu fui dono de uma startup, e, inclusive, uma curiosidade minha é que tem um vídeo meu no YouTube participando do Pânico, quem quiser ver aí, tá uma loucura. Aí, na verdade, tempo é dinheiro. Se você não perdeu dinheiro, mas perdeu tempo, você poderia ter focado em alguma coisa que você poderia estar aprendendo, poderia estar lendo, entendeu?
a gente vê dessa forma. Então, por isso que a gente analisou que a gente melhorando a nossa qualidade, melhoraria também o nosso resultado. Então, assim, gente, um recado que a gente tem, que a gente deixa para vocês, uma experiência também que a gente teve, né, Laura? É buscar conhecimento, galera. Porque, querendo ou não, o mercado está funilando, né, Laura? Não que vai deixar, igual a gente falou, que vai deixar de exigir o teste manual. É a base, a gente tem que ter essa base. Mas, assim, todo o tempo que a gente puder, toda ajuda que a gente puder buscar, a gente tem que correr atrás, né, Laura? Hoje a gente, vou só citar um exemplo que a gente teve aqui, a gente contratou um amigo nosso, né, Laura? Ele nunca tinha visto automação. Em uma semana o cara já estava automatizando. E por que foi? O que a gente levou em consideração isso, né, Laura? Assim, a proficiência do cara, né? Tipo assim, ele sentou, ele comprou o projeto junto com a gente, e assim, o cara tá lá hoje programando mais que eu, cara. Tem hora que eu falo para ele assim, peraí, aí não pode programar, não pode fazer isso aí não, automatiza isso aí não. Não, mas eu quero automatizar um botão. Não vou automatizar botão não, cara, peraí, senta aí, relaxa. Mas assim, a gente quer mesmo instigar isso em vocês. Para os que já são, beleza, vamos buscar mais conhecimento. Para os que não são, galera, vamos buscar porque está aumentando a gama de oportunidade para a gente, né, Laura? E a gente queria agradecer a presença de todos, queria agradecer também... Cara, assim, quando falaram bem assim pra mim, você vai no evento de QA, nossa, mas, pô, eu fiquei pensando, pô, a gente pensa na qualidade da entrega, né? Porque eu sou desenvolvedor. Mas quando eu penso bem assim, você vai no evento de QA, na realidade a gente tem um foco em comum. Todo mundo aqui nessa sala, que é a qualidade no que a gente está entregando. Entendeu? Eu vejo dessa forma. E se você entrega um trabalho bem feito, nossa, e você vê o seu trabalho lá sendo executado, o usuário vendo aquilo funcionando, é muito bom. É muito bom ser elogiado, é muito bom. Eu acho que é um grande ganho de conhecimento que a gente teve lá na empresa que a gente trabalha, na TQI. E é uma honra mesmo, um prazer estar falando um pouco disso aqui, pelo que a gente passou um mau bocado. A gente teve problema com ferramenta não compatível, a gente teve problema de infraestrutura, mas a gente levou adiante e a gente está aqui falando para vocês, uma grande honra aí que está aqui na frente, hein? Valeu. Obrigado. Temos vaga, viu? Pode entrar lá no Facebook, no Instagram, no site, temos vaga, viu, galera? Opa, alguém tem alguma dúvida sobre a palestra? Curiosidade? Ninguém? Peraí. Eu vou levar. Olá. O que vocês chamam de erros bobos? Havia antes um teste unitário pela equipe de dev? O que vocês chamam de erros bobos? Que passavam sempre chegavam para vocês nos testes e aí vocês decidiram então automatizar. O que é esse cenário? Antes havia testes instrumentais e unitários. Como desenvolvimento, a gente entrega ainda dessa forma. Como o automatizado ainda não existia, e isso foi até muito bom para a gente evitar esse tipo de futuros problemas, ou ainda bem que a gente entregava dessa forma. Porque pôde evitar realmente muitos tipos de problema que foi só detalhes mesmo que a gente pegava, mas aqueles detalhes chatos, como bug de cadastro, alguma coisa do tipo. Então, o automatizado tem nos ajudado bastante nessa forma. Acho que a moça lá. Você vai falar? Quem? Tá, a ferramenta a gente usa o Appium para automatizar o mobile, lá no caso, o Java e o JUnit, tá? A gente já tem um projetinho, a gente já tinha um projeto base antes. A única coisa que a gente fez foi implementar isso para o projeto nosso lá da TQI, né, Laura? Uma curiosidade sobre a ferramenta do Appium é que, quando a gente começou,
a gente teve um sério problema com a compatibilidade do iOS. Então, quando eu questionei aqui quantos tem Android, quantos tem iOS, na realidade, a gente deveria efetivar o mesmo teste para ambos os sistemas operacionais. Como a gente precisava de uma ferramenta que fosse multiplataforma, como é o caso do Appium, a gente teve um problema de compatibilidade com as últimas versões estáveis do Appium. Do Appium Desktop, o que fez a gente migrar para o Appium Server. Aí funcionou legal. Qual era a ferramenta para gerenciar os casos de teste? Se é que vocês usavam alguma? Gerenciar o plano, a suíte, o que vocês utilizavam? Tá. Então, ainda sobre o plano de teste, a gente não tem uma ferramenta, né, Laura? A gente não tem essa ferramenta para estar gerenciando. Mas a gente tem alternativas, né? Que a gente usa o Gira. A gente tem o Gira, que a gente consegue colocar todas as casos de teste lá. A gente tem uma suíte lá, bem explicativa. E tem o Confluence, que a gente usa também, que é parte de documentação também, que a gente já era usado para documentação do próprio aplicativo, a gente usou para documentação de teste. Mas assim, já a gente está vendo já um ganho para a gente estar fazendo isso aí, está trazendo uma ferramenta de teste, de documentação para a galera, para a gente estar, assim, não dependendo de outras ferramentas como Gira, alguma coisa assim, né, Laura? Mas é assim, já usei já o TestLink, já usei várias ferramentas já. Então, o TestLink é bom porque você consegue gerenciar os seus casos de teste, né? Você deixar um caso de teste na planilha não é viável. Então, o que a gente faz? Hoje, lá a gente tinha, os casos de teste era tudo na planilha, a gente pegou isso tudo, jogou no Gira, jogou no Confluence, e esperando o TestLink, não sei, pode ser outra ferramenta, não sei qual vai ser, mas tendo uma ferramenta, assim, a gente vai transcrever esses casos de teste para lá, porque assim, é uma ferramenta de gerência, né? Gerenciamento. Mais alguém? Então, na verdade não. Mas a gente faz a manutenção do projeto em si, né? Tem, tanto que o nosso projeto de automação, ele roda sempre uma build antes do produção, do que está em produção, né? Então, assim, a gente acompanha o desenvolvimento. A gente tem as features, a gente tem as branch. Isso, o pessoal lá que já está automatizando, já faz isso local. A gente tem um ambiente de teste local do time. Então, o cara já vai fazendo isso no time. Quando ele vai para desenvolvimento, ele já está todo alinhado já. Isso já está tudo versionado. Se tiver algum problema mais para frente de produção, a gente consegue voltar a versão e executar o que a gente já tinha desenvolvido. Então, o controle a gente joga assim no Confluence, a gente tem uma documentação do que já foi automatizado já também. Né? Isso, ele já pesquisa, mas isso a gente já tem uma equipe de QA já mesmo, já verificando o que a gente pode ou não já colocar lá. E assim, é online, automatizou Confluence. Segue paralelo também com o projeto. Mais alguém? De massa? No nosso caso lá, a gente tem uns parâmetros, a gente tem uma classe só, por exemplo, de login, a gente tem uma classe de login. Porque a gente tem usuários que estão, assim, ele tem que ter a massa específica para aquele teste. Então a gente vai criando métodos dentro da classe, tá? A gente tem uma classe de login, a gente reaproveita um pouco do teste, um pouco do código. Fechou? Mais alguém? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado.